E para a gente fechar esse assunto e poder resolver os exercícios, olha só que coisa maravilhosa, gente, que eu trouxe para vocês. O entendimento e o que é aplicado na prova do CESP. Vocês já tiveram aí a noção de todo o artigo 1º, o artigo 2º, o 3º e o 4º. Eu só deixei de falar do parágrafo único do artigo 4º, mas eu vou comentar no exercício. Fica aí. Mas do artigo 1º ao 4º, tá? Tudo é princípio fundamental. Então, por exemplo, se cair na sua prova, são princípios fundamentais da República Federativa do Brasil a soberania, a cidadania, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a igualdade dos estados e a concessão de asilo político. Se coloca certo ou errado? Olha só. Malu, por quê? Porque, minha gente, tudo que está do artigo 1º ao 4º é do título 1. Como é o nome do título 1? Princípios fundamentais. É por isso que eu estava fazendo aquela distinção. O que está no artigo 1º e aqui para o CESP é assim, é fundamento. Embora fundamento não deixe de ser princípio, né? Aquela coisa assim. O que está no artigo 3º é objetivo. O que está no artigo 4º é princípio no âmbito internacional. Mas tudo é princípio fundamental. Malu, então estaria certo se eu dissesse assim? A construção de uma sociedade livre, justa e solidária é princípio fundamental da República Federativa do Brasil em sentido estrito. Mas também a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é objetivo da República Federativa do Brasil em sentido estrito. E também é princípio fundamental da República Federativa do Brasil em sentido amplo. Isso. Aí você aprendeu a entender e a olhar para a Constituição de perto e para olhar de longe. Gente, a Constituição não foi escrita colocando normas e dispositivos. Não, a Constituição tem um sistema, princípio da unidade. Na verdade, ela parece uma monografia, 1.0, 2.0 e assim vai. Então, ela é dividida em títulos, que tem capítulos, que às vezes tem seções. Então, tem toda uma razão de ser que agora você não vai pensar que direito é decoreba, porque não é. Vamos raciocinar o direito constitucional. E aí você chega no ápice, porque você vai passar a entender o Jornal Nacional, né? Olha que bom. Mas, além disso, eu quero mostrar algumas jurisprudências aqui para vocês que já caíram em prova. 3 só, super tranquilas. Primeiro, esse HC sobre cidadania, aquilo que está no artigo 1º, inciso 2. Olha só, ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. Então, se uma autoridade judicial determina que você cumpra uma ordem ilegal, você pode se negar a ela? Pode. Olha só, mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Olha aí, como tudo tem a ver com o caput do artigo 1º, o inciso 2, né? O Estado de Direito, o Estado das leis, a partir das leis. Súmula vinculante número 11. E aqui diz respeito à dignidade da pessoa humana, porque essa súmula, Malu, eu não sei o que é súmula. Não precisa você estar preocupada agora em saber sobre o que é essa jurisprudência ou deixar de saber o que é jurisprudência. Só que você precisa ter a ideia agora que jurisprudência, normalmente a gente estuda as jurisprudências do STF, tá? Por quê? Porque é ele que é o guardião da Constituição Federal. Todas as interpretações que se tornam realmente relevantes provieram do Supremo Tribunal Federal, porque ele é palavra última em direito constitucional. Tá, então, todas essas. Mas súmula vinculante, o STF, após reiteradas decisões dizendo a mesma coisa, em vários julgados, ele acaba por editar um enunciado e chama de súmula vinculante. Para quê? Só o STF pode fazer isso, só o STF emite súmula vinculante. Agora, os outros órgãos do Poder Judiciário podem emitir súmulas.
normais, que é a mesma coisa, são orientações após reiteradas decisões sobre a mesma matéria. A diferença é que essa daqui vincula, e depois você vai entender de que forma ela vincula. O importante é que você saiba que isso é uma orientação do Supremo Tribunal Federal vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário. Aí todo mundo tem que obedecer à súmula. Tá. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade, de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Essa súmula, editada pelo STF após reiteradas decisões sobre a mesma matéria, foi para dizer o seguinte: em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, só vai se poder algemar uma pessoa se ela oferecer resistência ou colocar, olha só, e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Porque isso é uma exceção. O uso de algemas é a exceção. E caso haja a possibilidade do uso de algemas, tem que ser posteriormente justificado por escrito, sob pena de nulidade da prisão, de responsabilidade. Olha só, tá? Importante essa súmula, hein? E a próxima jurisprudência que eu coloquei para vocês do STF, o princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do consumidor. Tranquilo, também diz respeito ao artigo 1º, inciso 4. Tá? E aí a gente vê essas jurisprudências. O que é que a gente faz agora, Malu? A gente resolve exercícios. Olha só, vamos lá para os exercícios, que aqui é a parte boa, onde você vai fixar a sua matéria. Lembrando, gente, que as questões, muitas vezes, elas foram adaptadas, tá? Por quê? Porque, às vezes, como eu separei por assuntos, às vezes um item da questão dizia respeito a poder constituinte. Outro item já tratava de sistema tributário. Então, por conta disso, houve uma adaptação das questões. Mas, lembre-se que o CESP tanto faz questões de múltipla escolha, como ele também faz questões de itens, tá? Onde o errada anula uma certa, tá? Então, olha só. Primeira questão aqui para nós. Primeira questão. Os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil incluem. Ele está querendo os princípios fundamentais. Vamos lá. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluripartidarismo e a soberania. Aluno meu não erra, só se emocionar. Pluripartidarismo? Não, é pluralismo político. Então o erro está aqui. Vamos lá. A cidadania, a promoção do bem de todos e o duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição? Não, não é princípio fundamental. Inclusive, o duplo grau de jurisdição, segundo o STF, nem garantia constitucional está no Tratado Internacional, tá? Convenção Interamericana. A República, os princípios sensíveis e a prevalência dos direitos humanos. A República, tudo bem. Os princípios sensíveis, não, porque os princípios sensíveis estão lá no artigo 34, inciso 7. Olha aí, né? Chamando, numa questão, chamando os princípios sensíveis. Se você não sabe o que é princípio sensível, você já fica sem entender. E a prevalência dos direitos humanos, tranquilo, porque é princípio fundamental. Ele está se referindo ao título. D. A cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, tranquilo. A independência nacional, está lá no artigo 4º, todos dois. E a dignidade da pessoa humana. Então, esse seria o item correto. Lembrando que ele não está falando de fundamentos. Ele está falando dos princípios, aquilo que eu conversei com vocês. O desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a inviolabilidade do direito à vida. Não, a inviolabilidade do direito à vida está errado, porque está lá no artigo 5º, no título 2, no caput. Tá? E aí,
são direitos e garantias fundamentais. Então, separa aí, essa letra D é a questão correta. Vamos para mais. Questão 2. Considera-se a diferença entre os fundamentos e os objetivos... Não, considerando-se, olha, já aqui já está separando. Considerando-se a diferença entre os fundamentos, olha como o CESP é bem específico, e os objetivos da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que a dignidade da pessoa humana é um fundamento e não um objetivo. Corretíssimo. Sem dúvida, hein? Aqui foi tranquilo, depois de toda essa explicação. Olha só a questão número 3. A integração econômica, política, social e cultural dos povos da América do Sul, com vistas à formação de um mercado comum regional, expressamente previsto na Constituição, materializou-se com a criação do Mercado Comum do Sul e da União das Nações Sul-Americanas, UNASUL. A pessoa disse, meu Deus, Malu, é uma questão de juiz. Meu povo, é uma questão de juiz, mas é a letra da Constituição. Pega aí o artigo 4º, que eu falei que ia falar agora, parágrafo único. Olha só, vamos para lá. Vamos aqui, ó. Olha só, parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina e não da América do Sul. Até porque, olha só, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Aqui você já raciocina. Isso aqui é objetivo ou é princípio? Aí, logicamente, você vai me responder objetivo, porque buscará, visa. Mas por que, Malu, por que tem que ser no âmbito internacional? Porque, olha, tudo que está dentro de um artigo tem que combinar com alguma coisa que está no caput. Isso é uma premissa do direito constitucional. Você sabe que a Constituição é dividida em artigos que estão em numerais, 1º, 2º, 3º, 4º. Elas têm o caput, que é a cabeça. Elas podem ter itens, que são os incisos, que vão estar em algarismo romano. Elas podem ter subitens, que são as alíneas. E elas ainda podem ter parágrafos. O importante é saber que tudo que está dentro de um artigo combina com alguma coisa que está no caput. Que aí você passa a entender melhor as coisas. Mas olha só, aqui é o objetivo da República Federativa do Brasil expresso na Constituição no âmbito internacional. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Olha como é que está lá no exercício, olha só. A integração econômica, política, social e cultural dos povos da América do Sul, não, da América Latina, com vista à formação de um mercado comum nacional, expressamente previsto na Constituição Federal, materializou-se com a criação do mercado comum do Sul e da União das Nações Sul-Americanas. Olha só, outra coisa, outro detalhe aqui. De nações. Não fala que é regional, não. Ainda tem esse detalhe, né? Então, totalmente equivocado o item, errado. E era a letra da Constituição. Isso aqui era uma questão só de emoção. Vamos combinar que você já lia o certo, né? Aqui, questão número 4. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, entre outros princípios, pela erradicação da pobreza e redução das desigualdades entre os povos da América Latina e pelo pluralismo político e igualdade entre os estados. Aqui ele está especificando, ele está falando dos princípios no âmbito internacional. Erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais está no objetivo, tá? E o pluralismo político é fundamento. A única coisa que está é a igualdade entre os estados, que é princípio no âmbito internacional. Então, o item está errado. Mais uma questão de juiz e a letra da Constituição. Olha só. Questão número 5 agora. Olha só. A separação de poderes é um dos seus princípios constitucionais fundamentais. Corretíssimo. Lembra que ele está falando de princípios, não é fundamento. E a separação dos poderes está no artigo 2º que a gente estudou. Vamos mais. Questão número 6. Olha só.
A garantia de desenvolvimento nacional consiste em fundamento da República Federativa do Brasil. Não, tá errado o item. Por quê? Porque ele está falando de fundamento. E fundamento é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. E a garantia do desenvolvimento nacional é objetivo. Malu, fala sério, o CESP faz isso? Faz, e não faz só... E é constante, né? Como eu digo, isso não cai na prova, não. Isso despenca, tá? Então, cuidado. Questão número 7 agora. Olha só. O Estado é formado por 3 elementos. Povo, território e governo soberano. Verdade, se você vê em teoria geral do Estado, né? São os elementos do Estado. Povo, território e soberania, governo soberano. E tem doutrinador que ainda acrescenta um quarto elemento, que é a finalidade. Aqui só colocou os 3. Constituindo este último o elemento condutor que detém e exerce o poder absoluto de autodeterminação e auto-organização emanado do povo. Corretíssimo. Soberania é poder absoluto. Coloca isso na cabeça que você não erra mais. Questão número 8. Olha só. A Federação Brasileira, formada de acordo com o disposto na Constituição Federal pela união indissolúvel da União dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios, é um federalismo do tipo assimétrico, em razão da falta de homogeneidade entre os entes federativos. Salvai todas as almas. Aí a pessoa olha para uma questão dessa e diz assim, valei-me. Bem cearense, né? Bem cearenseis. Malu, como assim? O que é isso? E aí nem é uma questão de juiz, tá? É de analista da infraestrutura do MP. Olha só, 2012. Malu, como assim? Primeiro, essa questão causou muita polêmica. Por quê? Porque se você pegar o artigo 1º, tá lá, República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado Democrático de Direito. Ou seja, ele colocou a União novamente. Quando ele diz a Federação Brasileira, formada de acordo com o disposto da Constituição Federal, pela união indissolúvel da União, dos Estados membros do Distrito Federal e dos municípios. E aí pediram a anulação. Não foi anulado. Malu, fala sério. Por quê? Na verdade, é a união de estados do Distrito Federal e dos municípios. Mas o fato de existir a união aqui não muda nada. Pelo menos, né? Foi essa a conclusão a que se chegou. Eu praticamente acho que deveria ter sido anulado. Por quê? Porque ele diz assim, ó, de acordo com o disposto na Constituição Federal. Mas como eu digo sempre, eu e Ascaba passando no meio da rua para o CESP é a mesma coisa. Então eu não tenho opinião, né? E nem nós. O fato é que a gente pode recorrer de uma questão dessa, mas eles anulam se quiser. Essa é a verdade. Tá. E por que o item está correto? É um federalismo do tipo assimétrico. O que é isto? Nós vamos mergulhar muito mais nesse tema quando a gente estiver estudando a organização do Estado. Aí você vai entender o que é um federalismo dual, cooperativo, um federalismo de equilíbrio, centrípeto, centrífugo e um federalismo assimétrico. Como essa questão ela dizia respeito aqui ao artigo 1º, eu acabei deixando. Na verdade, ela é uma junção do artigo 1º com o artigo 18 da Constituição. Mas o que é um federalismo assimétrico? É justamente a falta de homogeneidade entre os entes federativos. Considerando que, por exemplo, não importa o tamanho do Estado, ele vai sempre eleger 3 senadores. Como assim? Então, a representatividade não há homogeneidade. Então, por conta disso, a doutrina entende que o Brasil é um país assimétrico. E é esse o posicionamento seguido pelo CESP. Por isso que é bom a gente fazer exercício, que a gente acaba vendo o posicionamento da organizadora. Você vai encontrar livros dizendo que o Brasil é simétrico. Mas cuidado, isso é questão doutrinária. E aí você já sabe o posicionamento do CESP, ok? Vamos lá. Vamos para a questão número 9 agora.
A não intervenção, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, expressa, assim como outros fundamentos, o poder supremo e independente do país. Não, a não intervenção não é um fundamento da República Federativa do Brasil. A não intervenção está lá no artigo 4º. É um dos princípios no âmbito internacional. Errado o item. Questão 10. Olha só. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil incluem os objetivos fundamentais, incluem a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Não, isso aqui estava errado de qualquer forma, nem que ele dissesse que era princípio, porque isso está no artigo 7º da Constituição, já diz respeito aos direitos sociais, tá? Então, é errado o item, um dos objetivos não inclui a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Errado o item. Questão número 11. A dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana é fundamento. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária é objetivo. E a prevalência dos direitos humanos é princípio no âmbito internacional. São princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Corretíssimo. A ideia de título. Olha mais uma vez. Tá vendo como despenca? Questão número 12. Promover o bem de todos. Promover o bem de todos, erradicar a pobreza e garantir o desenvolvimento nacional são objetivos fundamentais. Aqui ele está especificando. Expresso no texto da Constituição Federal? Sim. Está lá no artigo 3º. Dá lá uma olhadinha que você já está decorando. Vamos combinar. Não, decorar é uma palavra muito feia. Está memorizando. 13, olha só. Considera-se inconstitucional por violação a uma das cláusulas pétreas proposta de emenda constitucional em que se pretende abolir o princípio da separação dos poderes. Verdadeiro, diz para vocês. A separação dos poderes está aí no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3, que é cláusula pétrea. Não pode ser abolida da Constituição Federal. Muito boa a questão, né? Juntando uma matéria com a outra. Isso o CESP faz muito, tá, gente? 14. A eleição periódica dos detentores do poder político e a responsabilidade política do chefe do poder executivo são características do princípio republicano. Ô, coisa linda! Verdade, a gente viu isso, né? Olha só o que ele fala. A eleição, porque a eletividade é uma das características da República, periodicidade, a temporariedade e a responsabilidade do chefe do Poder Executivo. Características do princípio republicano. Olha, só com os detalhes você resolve uma questão. 2013, hein? Olha só. 15. O mecanismo denominado sistema de freios e contrapesos é aplicado, por exemplo, no caso da nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, atribuição do presidente da República e dependente da aprovação pelo Senado Federal. Exatamente. Teoria dos freios e contrapesos, dos controles recíprocos, da teoria dos checks and balances, teoria norte-americana adotada pelo Brasil, no sentido de que eles colaboram e essa colaboração gera uma fiscalização. Vocês têm que se lembrar desses dois nomes, colaboração e fiscalização. Aí, ó, no caso da nomeação dos ministros, você vai encontrar isso aonde? Pega aí o teu artigo 84, inciso 14. Vai estar lá. Compete privativamente ao presidente da República nomear, após a aprovação pelo Senado Federal, dos ministros do STF, do Procurador-Geral da República, olha que detalhe, dos ministros dos tribunais superiores, não só do STF. Por quê? Porque a nomeação é atribuição do presidente, mas ainda passa pela aprovação do Senado Federal. Então, esse é um exemplo tranquilo da colaboração e fiscalização existente na teoria dos freios e contrapesos dos poderes. Certíssima a questão número 15. Vamos para a questão 16 agora, olha só. Decorre do princípio constitucional fundamental da independência e harmonia entre os poderes a impossibilidade de que um poder exerça função típica de outro,
não podendo, por exemplo, o Poder Judiciário exercer a função administrativa. Errado, a gente viu que é justamente em decorrência do princípio constitucional da separação dos poderes, da independência e harmonia, que existe a possibilidade, e é porque o Brasil adotou a flexibilidade, né? Aquela separação flexível e não aquela rígida do modelo de Montesquieu. Com o tempo foi se flexibilizando. Então, há possibilidade sim dos outros poderes exercerem de forma atípica, excepcional, imprópria as atribuições dos outros poderes. Por isso, o item está errado. Vamos aqui a 17. A Constituição Federal institui mecanismos de freios e contrapeso, mais uma vez na prova, de modo a concretizar-se a harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, como, por exemplo, a possibilidade de que o Poder Judiciário declare a inconstitucionalidade das leis. Pronto. Está aí outro motivo, tá outro exemplo, e por isso que o item está corretíssimo. Questão 18. Olha só a questão 18. Com relação aos princípios fundamentais adotados pela Constituição Federal, assinale a opção, ele quer a correta. Sempre faz isso na prova, porque senão isso dá uma emoção danada. Olha só, entre os princípios que regem as relações internacionais do Brasil, incluem-se a solução dos conflitos mediante intervenção militar, minha nossa, é a solução pacífica e a não concessão. Ô Jesus, e é porque foi uma prova, né, de estagiário para a Defensoria Pública. Tudo bem, mas não precisava ter sido tão fácil assim, né, aquela história. Errado. A configuração constitucional do princípio da separação de poderes impede que o presidente da República legisle, ainda que no exercício de função atípica. Não impede. Não impede. Errado o item. A Constituição Federal prevê o direito de secessão. Não existe direito de secessão. Porque nós somos federalistas e uma das características do federalismo é a indissolubilidade dos entes federativos, tá? A república, a democracia, a federação e a dignidade da pessoa humana constituem princípios fundamentais. Sim, parágrafo único do artigo 1º, a república, a federação, a dignidade da pessoa humana constitui princípios fundamentais expressos na Constituição Federal. Letra D. O sistema de governo da República Federativa do Brasil é o parlamentarismo? Não, é o presidencialismo. Tranquila a questão 18, né? Questão 19. Vamos lá. O conceito de Estado Democrático do Direito representa uma evolução do conceito de Estado de Direito e significa o Estado submetido a uma Constituição e aos valores nela consagrados. Malu, e aí? Certíssimo. O conceito de Estado Democrático de Direito representa uma evolução do conceito de Estado de Direito e significa o Estado submetido às leis, submetido a uma Constituição e aos valores nelas consagrados. Tranquilo. 19. 20. República é uma forma de governo fundamentada na igualdade formal entre as pessoas, na qual o poder político é exercido por meio de representação em caráter eletivo e por um período determinado de tempo. Corretíssimo. Malu, o que é igualdade formal? É só você substituir por igualdade jurídica. Tá? Certíssimo. Certíssima a questão 20. Questão 21 agora, ó. De acordo com o princípio federativo, como o CESP gosta do princípio federativo republicano, por isso que eu estou colocando aqui para vocês estudarem. De acordo com o princípio federativo, os interesses dos entes federados não podem ser sobrepostos aos interesses da federação, visto que o federalismo é baseado na relação de hierarquia entre o poder central, representado pela União, e as entidades que formam a federação, representadas pelos estados e municípios. Não existe hierarquia entre os entes. O que existe é a união de vários entes federativos, entre eles a União, que estão no mesmo patamar hierárquico, tá? A soberania é da República Federativa do Brasil, que compreende a União, os estados, membros, o Distrito Federal e os municípios.
E aí você, antes da gente estudar, você pode dar uma pincelada lá no artigo 18, que você vai ver exatamente isso. Quando a gente chegar lá, a gente vai voltar a esse tema. Então, o item está errado. E olha aí, fizemos 21 questões, mas eu botei mais para vocês. Eu coloquei questões extras, tem 26 questões. O que é que eu vou fazer? Nós vamos comentar por escrito. Quando vocês estiverem com o material, essa questão vai estar toda comentada. E aí você vai ter mais questões ainda para estudar. Porque no próximo vídeo a gente já entra no título 2 da Constituição. Qual é o título 2, Malu? Direitos e Garantias Fundamentais. Até lá!